Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou o Rafael Campos e esse é o Matheus Braga. E hoje nós iremos falar sobre um livro que também é filme, né, Matheus? Se eu não me engano, que é o Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco de Fleet Street. Mostra aí o livro para nós aí, Matheus. É isso aí, Rafa. Tô aqui com a edição da editora Wish. O livro ele tem uma cara muito tipo de jornal, assim, bem intencional mesmo. A primeira página também leva essa pegada. A editora capricha bem aqui, tem meio que um mini mapa de Londres aqui, imagina, né? Tem algumas artes no livro, então assim, é uma edição bem caprichada no sentido artístico de se dizer, né? Não li ainda, então não sei dizer em relação ao resto, vamos avaliar aqui a questão da primeira página em si, mas nada disso importa pra gente de fato, a gente está preocupado com as técnicas utilizadas pelos autores, que no caso, Beckett Prest e Malcolm Reimer. Vamos avaliar aí o que a gente consegue tirar desta primeira página de um livro que vale ressaltar, né? Não é motivo, mas vale ressaltar que foi escrito em 1846, então tem bastante tempo aí. Certo, vamos lá. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco de Fleet Street, Beckett Prest e Malcolm Reimer. 1. O cliente estranho da barbearia. Antes de a Fleet Street alcançar sua atual importância, quando George III era jovem, e antes de as duas estátuas que tocavam os sinos da antiga igreja de St. Dunstan atingirem seu apogeu, tornando-se alvo da curiosidade e espanto das pessoas do interior, havia, ao lado da sagrada construção, uma pequena barbearia, mantida por um homem chamado Sweeney Todd. Como ele recebeu o nome Sweeney, não sabemos dizer, mas este era seu nome, como era possível ver em letras garrafais e amareladas bem acima da vitrine de seu estabelecimento por qualquer pessoa que decidisse olhar para lá. Os barbeiros da Fleet Street, daquela época, ainda não estavam na moda. Não sonhavam em ser chamados de artistas, tampouco em prosperar, assim como não costumavam, como fazem agora, matar os mais belos ursos. Ainda assim, as pessoas tinham cabelos na cabeça da mesma forma como agora, sem usar aqueles produtos gordurosos. Além disso, Sweeney Todd, como seus amigos naqueles tempos tão antigos, não via a menor necessidade em ter manequins de cera com perucas em sua vitrine. Não havia nenhuma jovem abatida meneando a cabeça para que uma profusão de madeixas ruivas pudesse descer pelo seu pescoço. Tampouco grandes conquistadores e homens do Estado ridicularizavam-se com um ruge nas faces, um pouco de pólvora espalhada para servir de barba e uns fios duros formando as sobrancelhas. Então, vamos lá, Matheus, começando aqui, uma coisa que faz tempo que não aparece, que é título. É Então aqui verdade. tem aqui pelo menos, porque normalmente é um ou não tem nada, mas aqui mostra, né, o cliente estranho da barbearia e é legal primeiro essa apresentação, apesar de que nessa primeira página não apresentou esse tal cliente estranho, mas você começa a imaginar porque pelo fato de já apresentar que o Sweeney Todd não parece ser muito normal, meio que as formas como que é descrito, parece que tanto a profissão quanto o próprio personagem tem essa discussão tanto estranha e bizarra da situação. Então, começar com um cliente estranho como título, você já esperaria que o cliente logo já seria apresentado. Mas primeiro está apresentando o protagonista antes, também sendo estranho. Então, apesar de ser um título que eu sinto um tanto equivocado quanto a primeira página em si, mas pelo menos ele já traz uma proposta de antecipação do que vai apresentar nesse primeiro capítulo como um todo, não na primeira página. Então, pontos positivos, porém achei que poderia pelo menos citar alguma coisa desse possível cliente estranho nessa primeira página. Sim, eu concordo também. Uma outra coisa antes ainda, né, Rafa? O título do livro em si, Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco de Fleet Street, né? Eu acho que já traz um pouco dessa questão do estranho aí também, já de cara.
A gente, não sei, pra mim, pelo menos, soa, quando eu ouvi pela primeira vez, talvez, né, na época do filme, barbeiro e demoníaco numa mesma frase, te soa algo minimamente estranho, sei lá. É, e você falando de estranho aqui no título do primeiro capítulo, eu até ri na hora que, mentalmente, né, que me vem muito. Nitidamente você falou de bizarro e estranho, eu acho, na mesma frase, que me vem completamente filmes de Tim Burton à mente, que é quem adaptou o livro. Então, acho que não teria ninguém melhor para adaptar, provavelmente. Nem li o livro, mas imagino que tenha sido a pessoa certa para adaptar o livro no cinema, né? Mas, enfim, eu concordo com o Rafa completamente, né? Ele dá um destaque muito grande, né, pro cliente estranho da barbearia, a não ser que, em algum momento, Rafa, vá se revelar que Sweeney Todd era o cliente da barbearia, sabe? Tipo, e aí seria uma forma de que ele tá já empregado na primeira página aqui de alguma forma, né? E a gente só não deu sequência para saber, né? Mas, enfim, é, eu acho também que merece um destaque, né? Claro que pode ser que se desenvolva ao longo do capítulo, né? Esse tal cliente aí estranho, mas em todo caso, soaria, se não fosse um destaque da primeira parte, soaria como uma promessa não cumprida, né? Seria o tiro no pé aí no caso. Mas imagino que ele vá vir a ser destaque, né? Pode ser que não na primeira página, mas pode ser que sim. Uma coisa que eu tava conversando com o Rafa aqui nas entrelinhas da gravação do vídeo é que a editora Wish, ela fez algumas notas de rodapé em alguns pontos dessa primeira página, três mais especificamente. Uma quando destaca o George III aqui, falando que ele era jovem. Outra quando cita ali que os barbeiros matavam ursos. E uma terceira quando fala ali das sobrancelhas no final, na última frase. E aí, à medida que a gente for falando sobre elas, eu cito um pouco o que fala essas notas de rodapé. A gente pode conversar um pouco sobre nota de rodapé em si também, que é uma coisa que a gente não costuma trazer muito aqui no canal, né? Mas a gente pode debater um pouco. Sim. E o que eu achei interessante é que quando você falou assim, quando fala de barbeiro, estranho e tudo mais e tal, você pensa no Tim Burton, mas a minha referência é um pouco mais, não diria estranha, mas seria algo um pouco mais pro inusitado. Toda vez que fala de barbearia e o que é fantástico, eu imagino aquele episódio do Pernalonga e do Pica-Pau como barbeiro, cantando Fígaro e fazendo sacanagens lá com a pessoa. Mas é só um adendo que queria compartilhar essa sem Às noção. vezes foi inspirado até, né? É. No caso aqui, a primeira frase eu não gostei muito, porque se a gente for ser honesto, a primeira frase é o parágrafo inteiro. Muito Claro que longa. existe vírgulas, existe travessão, né? Mas Aham. se a gente considerar que a primeira frase acaba num ponto final, nós temos uma primeira frase do tamanho Imensa. do parágrafo inteiro. E é um primeiro parágrafo, no caso, extremamente expositor, né? Antes na rua, sei lá o que, alcançava importância quando Jorge III era jovem, antes de Sweeney Todd. Então, assim, achei extremamente positivo. Claro que, da mesma forma que tem a nota de rodapé que fala sobre no momento que Jorge III era jovem, antes das suas estátuas, considerando um livro de 1850, faz todo sentido, ainda mais pela ambientação, porque principalmente quando a gente fala sobre Europa, nós temos muitas guerras de secessões, nós temos unificações, nós temos perdas e ganhos de território, então faz sentido uma ambientação histórica real devido a essa ramo da Europa. Mas como o parágrafo inteiro ele é extremamente expositivo, me incomoda um tanto. Pontualmente, eu acho legal. No caso, quando o Jorge III era jovem antes de suas estátuas que tocam. Não, na época que Jorge III era jovem. Ok. Mas é que. Beleza, se você quer tanto deixar claro, se tanto a questão temporal é muito importante, não tem problema você falar no início de 1850. Mas se você quer deixar como um show don't tell, você não precisa colocar um negócio tão esmiuçado do negócio de uma informação que talvez nem faça tanto. Então eu senti que esse primeiro parágrafo ele tentou ao máximo fazer um show don't tell, mas infelizmente deu uma
pisada na banana. Ficou prolongado demais, né? É, E a nota de rodapé, essa primeira, Rafa, falando sobre a juventude aí do Jorge III, é justamente. E todas as notas aqui são da editoras, tá? Não é nota do autor, né? Tem autores que gostam de usar nota de rodapé, a gente vê isso esporadicamente aí na literatura, né? Mas aqui no caso é uma nota da editora. E a nota da editora ela colocou porque ela achou que seria de alguma forma interessante contextualizar isso pro leitor, né? Essa primeira aqui é justamente falando que ele que foi um rei real e isso é para contextualizar a época em que se passa a história de fato, né? Então é uma forma de ambientação assim para quem tá lendo, já saber de cara, pô, era quando o George III era jovem. Então já sei mais ou menos onde é que eu tô. Existiria depois a opção dele colocar a data, né? Mas ele quis fazer aqui algo mais, né, não sei, poeticamente narrativo falando, né? Então ele tentou fazer uma graça aqui, ficou longo, mas como a gente está falando de um livro escrito há muito tempo também, né, para mim não chega a ser um incômodo muito grande. Eu até me assustei, né, porque normalmente quando a gente pega um livro muito antigo, a gente tem uma escrita mais rebuscada, mais diferente, tal, não sei o que. Eu não achei, eu achei que fluiu bem a leitura desse daqui. Não sei se é méritos para a editora que adaptou algumas coisas para poder ficar mais estilo atual, né? Ou se não, se a escrita era fluida já assim na época, né? Mas enfim, esse parágrafo inteiro, Rafa, essa primeira frase, vamos dizer assim, né? Ela tem algumas características que eu acho que são interessantes. A primeira dela é essa, contextualização, ambientação, né? Pra gente saber onde que a gente tá. Segundo é o tema da história, também teoricamente, não o tema, né? Mas o gênero, né? A gente sabe que a gente tá falando aqui de uma. Não sei nem se chega a ser fantasia, uma ficção, né? Não, talvez, não sei se tem algo fantástico, porque o nome soa demoníaco, pode dar a impressão de que tem alguma fantasia, mas não necessariamente, né? Pode ser só um assassino, só uma coisa nesse sentido, assim, né? Então acho que tem essa questão relevante, né, de ambientar a história, de trazer um pouco do gênero. Querendo ou não, é a introdução do personagem, né? E aí ele já faz uma brincadeira com o título, né? Que é o Barbeiro Demoníaco, né? E ele tá falando aqui logo nessa primeira frase, né? Cadê aqui? Tocar os sinos da antiga igreja. Tá falando de igreja, do lado da igreja ficava a barbearia do Sweeney Todd, e se você for remeter ao título, que é o barbeiro demoníaco, né? Então tem todo um lance aqui que ele colocou, acredito que propositalmente, para criar essa antítese, né? Esse choque, talvez, aqui com a religião, né? E tal. Eu acho interessante a primeira fase, mas tem esse problema realmente dela ser uma primeira fase muito longa. Acho que daria para hoje em dia encurtar algumas coisas aqui, passar a mesma informação e ter o mesmo impacto. sim, eu acho que tem sim pontos, mas é realmente pela questão do tamanho e pela conformação da estrutura que ele usou como frase. Concordo com o Matheus quanto à fluidez. Eu sinto que tem uma mãozinha aí da editora, porque se tem nota de rodapé da editora, eu acho que deve ter uma mãozinha dela aí no meio. Porque eu tava vendo que essas histórias elas eram seriadas. Então, meio que da mesma forma que Edgar Allan Poe, da mesma forma como Lovecraft, ele contava histórias semanalmente em jornais, como alguns jornais até usavam como fatos reais. No caso, dentro da coluna tinha um setor do jornal que eram essas histórias que muitas pessoas acreditavam que eram verdade por estar no jornal, mas depois descobriam que era na verdade contos. Então, acho que considerando esse estilo de escrita que era em jornal, acredito que seja um pouco mais fluida mesmo devido a essa serialização, Isso. mas eu sinto que considerando que essa história seja escrita em inglês do século 17, 18, 19, acredito que deve ter sim tido umas Adaptação. mudanças conformacionais aí no meio. Eu vejo aqui que seguindo uma estrutura, o segundo parágrafo que mostra, como ele recebeu o nome Sweeney, não sabemos dizer, mas era o nome dele, que era possível ler letras garrafais amareladas em cima da vitrine sobre o estabelecimento de qualquer pessoa estava lá. Apesar de ter essa caracterização do personagem, reforçando um pouco essa estranheza dele, que já começa falando que que ser barbeiro é estranho, ele é estranho, e o nome é estranho, porque
Eu já achei o nome dele estranho se chamar de Sweeney. E o próprio livro levanta essa lanterna dizendo que até mesmo para a época esse nome era estranho. Talvez seja um James, um Martin, um Benjamin, mas não, o maluco se chama Sweeney. Né? Então, apesar de ter levantado essa lanterna, eu achei esse segundo parágrafo um tanto desnecessário. Eu acho que podia diluir essa informação de uma outra forma. Isso numa questão totalmente pessoal. Eu não vejo erro na frase, não tem meio que narrativamente não é errado, apesar que a gente fala que não é questão de errado, mas não, não vejo uma gafe na forma como foi feita, só que eu senti meio que perdido. Aí, tem o seu valor na caracterização do personagem, porque letras garrafais, considerando tudo isso, a gente já imagina uma placa gigantesca escrito Sweeney Todd Barbearia, que talvez naquela época também não era tão normal, porque tudo se mostra ser bizarro e estranho. Mas eu senti que esse segundo parágrafo tá meio perdido aí. A minha impressão sobre ele, Rafa, eu até acho que. Na verdade, no primeiro parágrafo não, acho que é mais no segundo em diante mesmo. Eu sinto que tá aqui mais para mostrar um teor que eu tenho percebido aqui, meio que de ironia, de sarcasmo. É, me parece que tô mostrando que o texto ele vai ter esses momentos irônicos, eu vou fazer um sarcasmozinho aqui, umas piadinhas aqui, mas sem perder o foco da história, sem manter a seriedade, né, e tal. Então ele faz umas brincadeirinhas, assim, como é que ele recebeu esse nome? Ninguém sabe, não sei dizer, né, e tal, mas é isso aí, é o que tá lá nas letras garrafais. Me soa mais como uma piadinha, sabe? E que ele vai fazer outra aqui na frente também, até vai ter um destaque para ela aqui na nota da editora também. Então, a sensação que eu fiquei desse segundo parágrafo é mais nesse sentido. É isso, né? Caracterizar a personagem e mostrar um pouco do tom da narrativa, né? Nem o tom da história em si, mas acho que do estilo da narração, da contação de história. Sim. E seguindo o terceiro parágrafo, eu senti que, de uma forma geral, é o que mais traz informação realmente relevante, porque ele caracteriza diversos aspectos do cenário e da história. Fala sobre o princípio da história, fala sobre a localização de onde vai acontecer, já começa a referenciar a própria história, porque fala por que raios dizer que barbeiros costumavam matar os belos ursos. Mesmo que seja uma verdade, algo que a própria editora tem a nota de rodapé explicando o que significa isso, mas a pergunta é, por que colocar essa informação? Ainda mais dizendo que o Todd é um barbeiro demoníaco, que você vê pela capa o cara meio que metendo uma navalha na jugular de alguém e fala matar os belos ursos, você fica pensando, é literal? No caso, eles iam pra floresta matar urso? Ou é, no caso, homens grandes, fortes, os ursos, que eles iam lá e matavam as pessoas por X ou Y? Se urso é um termo da época como homens grandes, bonitos ou gays, sei lá. Né? Eu acho que ele até às vezes colocou com o duplo sentido mesmo, mas a editora veio para explicar o que é talvez o duplo sentido, né? Que de fato a banha do urso era utilizada supostamente para reparar a perda de cabelo. Isso é o que está na nota de rodapé aqui. Então, eu acho que a ideia foi fazer essa brincadeira, já que a gente já tá sabendo que é demoníaco, já tá sabendo que é um barbeiro, né, meio sinistro e tal, e aí falando sobre matar animais aqui, mas aí fica esse duplo sentido, mas quem entende sabe quem era da época, sei lá, porque hoje em dia a gente não sabe nada nesse sentido de matar urso por causa disso, de queda de cabelo, né? Até se puder, tô precisando também. É... Mas, enfim, o que eu quero dizer parece que ele fez intencionalmente, né? Ele quis fazer uma brincadeirazinha já com morte, já com alguma coisa nesse sentido, mas quem entende do assunto, né, na época, tá aí que a banha do urso é utilizada para impedir queda de cabelo, né? É,
E ele continua, né, Rafa? E aí faz a outra piadinha aqui que eu comentei, que a editora também traduz, essa questão do utilizar o rouge ali na face, né? Que eu imagino que seja aquelas manchas vermelhas, né, pomposas, que se usavam em alguma época, né? É, só que isso, pelo que eu tô lendo aqui na tradição, é algo que foi ser utilizado depois da onde a história se passa, né? Então é como se a narrativa estivesse contando lá na frente, né? Mas se referindo a algo do passado, e aí fala, nessa época, aquele passado, eles não usavam aquelas coisas ridículas ainda, né? Então ele mantém esse tom sarcástico, esse tom irônico aí, que eu acho que foi introduzido no segundo parágrafo, de fato. Sim, por isso que eu gostei mais desse terceiro parágrafo, porque ele traz tanto esse ponto que você comentou de do timbre da história, né? Dizendo que vai ter um lado meio histórico, né? No caso, isso aqui é um terror urbano. Então não é fantástico, não vai ter realmente demônios possuindo Uhum, corpos, mas vai ter pessoas que serão taxadas como demônios. Né? Aquela coisa, um Jack Stripador, sim. um Maníaco do Parque. Né? Então nós teremos o Sweeney Todd. Então eu acho que é um pouco nisso. Caracteriza a ambientação, caracteriza o tempo, né? Ainda mais porque, apesar de que falou no primeiro parágrafo que a história acontecia na época do Jorge III, se você considerar que você conhece um pouco, sei lá, de moda vitoriana, você consegue saber quando que acontece a história, ou minimamente devido à brincadeira com os ruivos. E só dando uma reforçada sobre a questão da frase dos ursos, o que me deixou intrigado é mais a escolha da palavra belos ursos. Porque por que caramba a pessoa colocaria beleza no urso? Seria tipo mais um tom de ironia? Nossa, aquelas belas criaturas morriam em nome da beleza Uhum. estética humana? Ou realmente seria Um duplo sentido com o ser um humano, né? duplo sentido, no caso, a beleza mata, como o barbeiro matará você e tudo mais e tal. Então, achei interessante, minimamente intrigante o como a escolha da palavra, pelo menos do adjetivo para isso, mas no quesito de estrutura narrativa da primeira página, eu acho que foi apesar da fluidez, apesar das características narrativas, eu acho que daria para os ambientes atuais, porque estamos falando de um texto de 1850, então tem aí uns belos anos de tempo, mas para os dias de hoje acredito que daria para reestruturar tudo, mantendo o tom sarcástico, mantendo o tom misterioso, mantendo toda a proposta narrativa, colocando o show do hotel, colocando as coisas, mas com as técnicas que a galera conhece hoje de primeira frase, última frase, ganchos, gatilhos, acho que daria para dar uma reforçada, apesar da fluidez, que realmente concordo de ser algo bem focado e interessante. Mas aí, Matheus, tu vai virar ou não vai virar? Eu sei que você viu o filme, mas e aí, no livro? Rafa, foi assim, ó. Eu acho que pelo tom, terror com sarcasmo, algo nessa linha. Apesar de que terror não tá tão explícito ainda na primeira página, né? Tá no título, talvez, né? Então já dá pra entender que é algo que pode transitar nessa linha, né? Mas o sarcasmo aqui são duas coisas que não me chamam muito atenção, e apesar da fluidez, né, e de ter alguns elementos que eu acho interessantes nessa primeira frase, eu acho que não foi suficiente para me instigar a querer, nossa, preciso de continuar, preciso de saber mais, né? Eu vou virar, com certeza, provavelmente, em alguma época eu vou ler o livro pela relevância também, por ter virado filme e tal, eu acabo gostando de conhecer mais, mas não é uma primeira página que me intriga muito, que me faz querer muito continuar. No caso, o que me faria virar seria simplesmente a proposta. É saber que tem um louco psicopata aí que te mata no momento frágil de você fazer a barba, o cara vai lá e mete uma navalha na sua jugular. Então, assim, também não sou muito fã de sarcasmo, tanto que ter rir no cinema ou qualquer outra coisa que
Podem me chamar de uma pessoa amargurada, mas eu não sou muito fã de tons cômicos em narrativas. Ter um personagem engraçado, ter uma cena descontraída, ok, aí beleza, acho que precisa, mas narrador sarcástico, narrador meio que, nesse caso, brincalhão, ainda mais. No caso, não tem quebra de quarta parede, pelo menos não por enquanto, mas tom cômico eu também realmente não sou muito fã, não. Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários se você viraria ou não viraria. E também coloca, se caso você tenha visto o filme, se você acha que essa primeira parte podia ter realmente sido um pouco mais desenvolvida ou se o Tim Burton fez um bom trabalho quanto à adaptação desse primeiro trecho. E lembrando que a gente sempre deixa aqui o linkzinho para você mandar o seu texto. E agora, como a gente está fazendo esporadicamente alguns trailers de filmes para a gente colocar, se tiver algum filme que você tiver hypado, gostaria que a gente falasse um pouquinho do trailer antes da sua estreia ou na semana da sua estreia, também deixa aqui no comentário que a gente coloca na nossa listinha para poder ver o trailer. Beleza? Então, bora ler!